Quantas seitas, quantas heresias são feitas? Inclusive pessoas olham os personagens e acham que são os personagens do Apocalipse e começam a agir como fossem eles. Tudo por falta de conhecimento. Muitos dos aspectos da Bíblia, dos versículos da Bíblia, eles têm uma explicação mais lógica, uma explicação mais clara, para aqueles que conhecem poder absorver melhor o que a Bíblia tem para nós, a palavra de Deus. Quando a Bíblia foi revelada para cada tempo. O apóstolo, o profeta, ele tinha em mente alcançar o público-alvo para ele naquele momento. As pessoas que viviam, e essas pessoas tinham uma cultura, essas pessoas tinham um momento histórico, um momento dentro do universo, um tipo de nação, um tipo de palavras, um tipo de linguagem, figuras de linguagem interpretadas para ele. Com figura de linguagem nós falamos uma barbada, todo mundo entende que é muito fácil. Só que em outra cultura fala uma barbada, a pessoa não vai entender. E as figuras de linguagem bíblica, elas são mostradas para esse momento. E quando nós conseguimos entender, e a teologia nos introduz a isso, nós absorvemos melhor a profundidade da palavra de Deus. Por que estudar a teologia? Pedro 3,18 fala para crescermos na graça e no conhecimento. O que é conhecimento? É o estudo da palavra de Deus. É o estudo da revelação do Senhor para nós. Quando fala teologia, no original teologia quer dizer estudo de Deus. Mas não temos condições de estudar a Deus. Pegar Deus, colocar dentro desse copo, olhar, analisar. Como nós vamos estudar Deus? Não tem como. Então, para nós, a teologia é o estudo da revelação de Deus. O estudo daquilo que Deus quis nos mostrar. Daquilo que Deus nos deixou para nós conhecermos dele, da sua criação, da sua vontade. E onde isso está? Na Bíblia. Teologia é o estudo da revelação de Deus, é o estudo da palavra de Deus e de outras revelações. Porque Deus se revela na natureza. Deus se revela no ser humano. Mas 90% ou mais de toda a revelação de Deus está contida na Bíblia. A Bíblia é um livro puramente teológico. Por que teológico? Porque ele é a revelação de Deus. As pessoas do passado tinham aquela ideia que teologia era coisa de maluco, coisa de quem quer inventar moda. Não, teologia é simplesmente o estudo da palavra de Deus. Inclusive aqui tem um bom suprimento. Wesley, Mateus Henry, Jonathan Edgar. São comentários deles, pastor? São grandes teólogos da história e reformadores da igreja. Passando em diante. Nada. Qual que é a importância da teologia? Depende. Qual que é a importância que nós damos para entender a revelação de Deus? Qual que é a importância, o tempo que nós separamos para entender aquilo que Deus deixou para nós? Para entender aquilo que Deus nos deu para conhecê-lo e conhecer a sua obra e conhecer a sua vontade. Para mim é muito grande. Eu estudo Bíblia desde os 10 anos. Sou professor de escola dominical desde os 16, sou teólogo desde os 18. E hoje eu já não sou mais tão novinho. Minha mulher fala que eu sou velho, hoje eu tenho 34 anos. De estudo da Bíblia eu tenho 23, de estudo teológico eu tenho 18 com 14, tenho 17 anos e é apaixonante. A mulher falou que nunca queria fazer teologia, até assisti a primeira aula que nós demos numa igreja lá no Cervezão. Agora já quer trazer até caderno para ensinar. Para nós deve ser muito importante, porque todos os momentos de avivamento veio pela teologia, veio pelo estudo da palavra. Aqueles que estudam a Bíblia vê que o avivamento de Josias, o avivamento na época de Ezequias, de Davi, de Salomão, Paulo, tudo veio pelos estudos sistemáticos da palavra. Porque para nós a palavra é completa. Tudo que nós precisamos está aqui, mas por nossa falta de conhecimento, nossa falta de entendimento, a teologia nos coloca esses estudos de uma forma que nós possamos entender. Porque muitas vezes um versículo começa de um jeito, termina de outro, muda de assunto, que a Bíblia é muito dinâmica e nós não conseguimos sistematizar isso daí. E a teologia vem nos ajudar a entender a revelação. Ela nos dá uma linha, nos dá um traço que possamos seguir
para entender a palavra de Deus. Teologia. O curso que eu estou apresentando para os irmãos e para as irmãs é o básico. O nosso básico representa a FAIT. A FAIT é uma das maiores faculdades do Brasil, ela tem núcleos do mundo inteiro. É uma baita de uma faculdade, uma baita de uma estrutura. Nosso presidente, Bispo Elvis, é um homem com uma qualificação teológica que eu nem sabia que era possível. Além de ter cargo no MEC, ser presidente dos capelão do estado de Minas, do Conselho Geral dos Juízes de Paz do Brasil, ele tem muitas habilitações. E ele trouxe há 27 anos para o Brasil a FAIT, Faculdade Internacional de Teologia. Ela tem vários cursos, do básico ao PhD, né, ao pós-doutorado, em missiologia, evangelismo e outros, capelania e muitos outros cursos. Mas como que funciona o nosso básico? O nosso básico é composto de 24 matérias. Primeira matéria que é inserida é a introdução à teologia. Esse curso não tem no básico, só a partir do bacharel. A senhora faz o básico, a senhora vai ver que não tem. Mas por que ele foi colocado no básico? Porque eu vejo a necessidade do homem e da mulher de Deus de conhecer a palavra, de ser introduzido ao mundo bíblico. Porque nós vemos que tem pessoas que se perdem. Quem vê primeiro? Samuel, Elias. O que aconteceu primeiro? O êxodo, o exílio. E as pessoas ficam perdidas. Não conseguem entender a linha do raciocínio de Deus, a revelação de Deus. Deus traçou uma linha de revelação do Éden até a nova criação do céu. E essa linha tem um destino, tem um conhecimento que todos devem conhecer. Os eventos bíblicos, onde aconteceu, o povo que estava envolvido, por que aconteceu desse jeito, o que estava inserido no momento, por que o autor escreveu desse jeito, por que ele usou esse recurso literário. E essa introdução à teologia vem nos falar isso. É a matéria que abre. Eu dei uma maquiada para não ser o material de bacharel, porque o material de bacharel ele é um pouco mais pesado. Depois da matéria segunda, a 11ª, nós trabalhamos com as sistemáticas, são as verdadeiras doutrinas da Bíblia. A bibliologia, que é a doutrina da revelação da palavra. Nós estudamos esse livro aqui primeiro como livro, como métrica, como ele foi escrito, quando ele foi escrito, onde ele foi escrito, quando ele foi dividido por capítulos, por versículos, os países que ele foi escrito, a influência cultural, a Bíblia como um livro, como um compêndio escriturário. Nós vamos estudar. E a segunda parte da bibliologia, a Bíblia como a palavra de Deus. A Bíblia como a revelação de Deus. Seus atributos de inspiração, como foram inspirados os autores, como Deus usou eles para trazer o conhecimento, o que eles entraram com o conhecimento deles, o que entrou de revelação, tudo se estuda na Bíblia como a palavra de Deus. A segunda matéria que nós estudamos a teologia. A teologia é o estudo sistemático da pessoa de Deus, os atributos, os nomes que o definem, as suas ações, como a Trindade se relaciona entre si, a ação de cada um da Trindade, como foi sua revelação no Antigo, no Novo Testamento, como sua revelação é para nós, como é sua esfera de ação. Tudo isso nós estudamos em teologia. Cristologia é o estudo aplicado de Cristo, como Cristo é para nós sacerdote, como Cristo é para nós rei, como Cristo é para nós profeta. Ou uma coisa importante de aprender teologia: nós sabemos que Jesus é profeta, porque a unção profética vinha para quem Deus escolhesse. Não tinha distinção de tribo, não tinha distinção ministerial. Deus ungia o profeta e levantava ele para entregar a mensagem. Nós sabemos que Jesus é rei porque ele veio da linhagem de Davi. Ele é de Judá pela linhagem de Davi. Isso habilita Jesus ser rei, Jesus reinar sobre nós, Jesus reinar sobre Israel. Mas por que Jesus ele é tido como sacerdote se ele não é da tribo de Levi, se ele não é da vara de Arão? Por que ele pode se sacrificar para nós se ele não é um sacerdote, um levita? Isso tem um porquê. Está muito escondido na palavra de Deus. Mas para nós é muito importante que isso impacte a nossa salvação.
o direito que Jesus tem de exercer o sacerdócio sobre a nossa vida. Tudo isso em cristologia. A pneumatologia é a ação do Deus que está conosco nesse momento, o Espírito Santo. Nós vivemos a dispensação do Espírito Santo na terra. Ele que nos guia, Ele que nos transforma, Ele que representa Cristo morando dentro de nós. Ele tem seus nomes, sua ação, o que Ele gosta, o que Ele faz, como seus atributos se relacionam com nós. Tudo isso em pneumatologia. Angelologia é uma das matérias mais palpitantes, fala dos anjos. A maioria dos homens e das mulheres de Deus gostam muito de saber a hierarquia dos anjos, a função de cada anjo, como funciona a caça de demônios, a ação demoníaca, a batalha espiritual, tudo está em angelologia. Antropologia é o estudo bíblico do homem, do ser humano, mostra realmente o que nós somos, como funciona o nosso corpo, nossa alma, nosso espírito, como nós somos salvos, como é o relacionamento nosso com Deus, como Deus nos enche, como Deus nos usa, qual é a nossa limitação, tudo nós aprendemos em antropologia. Harmatologia é o estudo do pecado, o pecado, a ação do pecado, a influência do pecado, como o pecado nos alcança, como ele macula a nossa vida, como ele atinge nossa alma, como fugimos do pecado, como combatemos o pecado, tudo isso em harmatologia. Soteriologia é o estudo da salvação, o mecanismo, como nós somos salvos. Paz nos senhores, mas algumas igrejas neopentecostais nunca abordaram esse tema. Como nós somos salvos, como foi pago o preço, como Jesus fez, qual era a lei para a salvação, por que nós somos salvos, por que nós precisamos ser salvos, do que nós somos salvos. Tudo isso em soteriologia. Eclesiologia é o estudo da igreja. A função da igreja, o poder da igreja, a realização da igreja, os atributos, tudo que a igreja pode, não pode, o que Deus mandou para a igreja, o que foi deixado, tudo nós aprendemos em eclesiologia. E por último, a 10ª, a escatologia, que é o mais palpitante de todos, mostra os acontecimentos do fim. Como nos relacionamos, o que nós iremos passar, o que nós iremos viver, o que nós iremos escapar, como será o arrebatamento, onde nós vamos ficar, o que é o tribunal de Cristo, o que é grande tribulação, como aconselhar a grande tribulação, os personagens da grande tribulação, quem será possivelmente o anticristo, o falso profeta, a mulher em cima da águia, que foge com asas de águia, quem é o deserto, quem é a cidade das 7 colinas, o que é o Armagedon, que é a última batalha, o que é o trono branco, onde é o destino das almas, aqueles que não aceitaram Jesus, qual que é o caminho que eles têm, tudo isso em escatologia. Isso é até a 11ª matéria. Pois nós entramos nas matérias bibliológicas, o estudo sistemático dos livros da Bíblia. Ela é dividida também em 10 matérias, que é as 10 porções da Bíblia, o Pentateuco, que é o primeiro